Boa noite. O ronco é causado pela obstrução durante o sono do que os médicos chamam de vias aéreas superiores, nariz, boca, garganta, etc. Além de afetar a vida das pessoas que vivem ao redor, o ronco pode ser sintoma da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Esse mal, por sua vez, pode estar associado a vários outros, como diabetes, obesidade e hipertensão. No Opinião Pernambuco de hoje, a gente vai conversar sobre as causas, os riscos, o diagnóstico e o tratamento do ronco e da apneia. Participam do debate Elizabeth Almeida, que é ortodontista e dentista do sono. Está com a gente também nossa colega de universidade Clélia Franco, que é neurologista do Hospital das Clínicas. Completa nossa conversa Cristiane Marcela Santos, que é otorrinolaringologista e médica do sono. O público, como sempre, pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Bom que a gente tem pessoas de especialidades diferentes para abordar essa questão do ronco e da apneia sobre vários aspectos diferentes. Eu queria começar com a doutora Cristiane, que é otorrino, para falar um pouco sobre o que é o ronco, o que é essa vibração, o que é que vibra exatamente dentro da gente quando a gente ronca. Então, o ronco seria justamente um som decorrente de uma vibração de todo o tecido mole de região de nariz, palato, faringe, laringe. Então, essa região que a gente chama de via aérea superior, como você falou, não, ela é composta da parte estrutural mais fixa, rígida, e de uma parte de tecidos moles, né? E aí vai base de língua, amígdalas, palato mole, e todas essas estruturas são passíveis de vibração quando em excesso ou quando em algumas situações que elas são mais estreitas. Então, elas podem vibrar, principalmente nesses pacientes que têm esses espaços um pouco mais estreitados. Queria entender também por que a gente ronca? Por que essa vibração ocorre? Justamente como a Cristiane falou, se existe um estreitamento dessas vias aéreas, seja na região, às vezes, do nariz, mas mais comumente na região da garganta, né, onde a gente tem as amígdalas, os pilares, a úvula. Então, se existe um estreitamento ali, em decorrência, por exemplo, de obesidade, em depósito de gordura naquela região, ou por alteração da estrutura da região, da face ou da garganta do indivíduo, que às vezes é por alteração até constitucional familiar. Pessoas que têm uma língua grande, um queixo pequeno. Então, se existe um estreitamento ali, durante o sono, essa musculatura relaxa mais, porque o sono faz com que ocorra esse relaxamento, principalmente em fases mais profundas e no sono REM, principalmente. Se relaxa mais essa musculatura, ela colaba, então estreita-se, às vezes até fechando essa região de via aérea na região da faringe, e o ar vai ter mais dificuldade de passar. Então, essa vibração é o estreitamento. Estreita. Mesma coisa quando você fecha uma janela em dia que está com muito vento. Dá aquele assobio, né? assim. Não dá aquele assobio, então aquilo ali é a dificuldade que o ar está encontrando para passar no lugar estreito. E é isso aí que vai gerar o ronco. Como é que a odontologia pode contribuir com o tratamento do ronco? Qual é o papel dos dentistas, dos ortodontistas nesse processo? Pronto. É o seguinte, porque exatamente como elas falaram, o que é que acontece? Vai existir, no caso, uma diminuição do espaço. Então, esse ar, ele não consegue passar. Então, a odontologia, ela entra fazendo o quê? Ela vai criar um espaço para que esse ar possa passar. Como assim? Hoje nós usamos um aparelho intraoral. Existe o CPAP, que é só assim, ele é uma máquina que você fica colocando ali vai jogando o ar que você, porventura, não tem. Então, ele joga uma quantidade maior ali de ar para poder... uma máscara, assim? É feito uma máscara que você usa noturno, lógico, na hora que você vai dormir. E o aparelho... você troque o dia pela noite, exatamente, pronto. E, no caso, assim, o dentista, ele faz um aparelho intraoral, que é um aparelho, assim, ele é encapsulado. Ele encapsula na maxila e na mandíbula. E o que é que a gente faz? A gente tem uma mola aqui atrás, ele é todo interno e a gente faz o que? Aqui você tem a mandíbula e tem a maxila. Então você coloca a mandíbula um pouco mais à frente. Então a gente faz umas medidas no paciente. Essas medidas a gente vai avaliar
de acordo com cada paciente. Então, vamos dizer, se esse paciente tem uma máxima intercuspidação, ou seja, uma máxima de quê? De ele levar essa mandíbula à frente 7 milímetros, então a gente vai o quê? A gente dispõe de até mais ou menos uns 6 milímetros de você colocar essa mandíbula à frente da maxila. Então, quando eu faço isso, essa mandíbula vai à frente, então o que é que acontece? Vai abrir esse espaço da faringe aqui atrás. Então, essa musculatura que estava ali toda fechada, que estava assim, que é mais gordinha, no caso de um obeso, então ela vai o quê? Ela vai conseguir abrir um pouco mais esse espaço. Agora, existem assim, algumas restrições ao uso desse aparelho. Não é assim, toda pessoa que pode usar esse aparelho. A gente vai ter que fazer um exame, que é chamado de polissonografia. Nessa polissonografia, a gente vai avaliar e ver se essa pessoa ela tem condições de usar o aparelho intraoral, ou se é um caso cirúrgico, ou também se é o caso do CPAP. Que existem 3 tratamentos para o ronco, no caso, que é ou pode ser cirúrgico, que é justamente para abrir aquele espaço, abre a maxila e você tem espaço para o ar entrar, a parte do aparelho intraoral, que o que é somente no caso assim de você abrir o espaço, colocando a mandíbula um pouco à frente à noite. Só que o seguinte, foi assim avaliado no caso do aparelho, que ele era assim menos efetivo do que no caso do CPAP. Porém, com 1 ano de uso do CPAP, se avaliou, fez uma avaliação de que as pessoas não conseguem usar durante muito tempo o CPAP. Por ele ser assim, ele ser uma máquina, incômodo, você vai viajar, não tem como você levar. E o aparelho não. O aparelho, como ele é intraoral, ele é muito parecido com aquela plaquinha que todo mundo conhece, que é uma plaquinha de bruxismo, que ela é uma plaquinha incolor, ela é transparente. Então, assim, esteticamente, ele fica assim mais fácil de ser usado. A pessoa que ronca, por exemplo, quem deve ser o primeiro profissional de saúde que ela procura? Vai diretamente ao ortodontista? Vai primeiro ao otorrino? Vai primeiro ao neurologista? Profissional de saúde, né, Marcela? Que identificar uma queixa, ele deve iniciar uma investigação, porque às vezes o paciente não tem acesso a um dentista, ele pode ter um acesso a um clínico geral, às vezes, no posto de saúde, mas se ele refere a queixa de ronco importante e sonolência durante o dia, isso já é um grande alerta e possibilidade dele ter apneia do sono. Então, o profissional de saúde, inclusive aquele pessoal que vai, às vezes, fazer o agente comunitário, ele já pode direcionar, fazer uma triagem do paciente se ele escuta esse tipo de queixa, não é? E em casa mesmo, né? Às vezes, o nosso companheiro, os nossos filhos percebem, até o colega, assim, se todo mundo começar a ficar mais atento a essa queixa, principalmente do sono durante o dia, né? Que é uma queixa que vai ter muita repercussão de risco de acidente, por exemplo. Então, deve orientar. Procure o seu médico, que pode ser até o seu clínico. A partir dele, ele pode orientar. Ou procure o seu dentista, se for um profissional mais próximo da família. No caso, né? Você vai procurar, na realidade, só interrompendo um pouquinho, ele vai procurar, assim, na realidade, um profissional que seja ou um médico do sono ou um dentista do sono, que ele faça alguma coisa na área do sono, porque não são todos, não são todos os dentistas que fazem essa área de trabalhar com o sono e também não ser a parte do neurologista. Mas eu acho que a gente não pode até dizer assim, o paciente procure diretamente, porque às vezes ele não consegue fazer não consegue uma vaga no serviço público, por exemplo, que é a grande maioria dos nossos pacientes, mas aí se ele já consegue chegar a algum profissional de saúde que vai orientar ele a buscar o especialista, isso já vai ajudar muito e não deixar ele banalizar aquela queixa, achar que não é nada. Né? É só um roncozinho de noite. Sempre dá importância, principalmente se vier acompanhado de outros sintomas. E a apneia? A gente podia também definir um pouquinho o que é a apneia. E a gente, por exemplo, batizou esse programa de ronco e apneia. Todo ronco está relacionado com a apneia? E toda apneia tem necessariamente ronco? Eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro, partindo da definição. Então, o ronco seria isso que a gente falou, da vibração e daí o som. E a apneia é justamente a parada do fluxo respiratório por mais de 10 segundos. Né? Então, nem entra nem sai, fica aquela coisa estática durante o sono. Né? Isso
fisiologicamente, normalmente, a gente pode ter uma apneia ou outra, né? A gente até considera assim normal até 5 apneias por hora no adulto e tal. Mas a partir disso, o organismo começa a se ressentir dessas pausas respiratórias com a consequente falta de oxigênio que isso traz. Né? Então, assim, a apneia do sono, geralmente, não dá para dizer todo, porque medicina é uma palavra bem difícil, mas geralmente quem tem apneia ronca. E você, pelo contrário, você pode ser um roncador sem ser apneico. Você é só o roncador primário, que é aquele paciente que, digamos assim, está no começo de uma estrada, né? Que talvez, é bem provável que chegue com o passar da idade, com aumento de peso, alguns outros fatores que pioram até um quadro de apneia até severa, né? Que seria a mesma doença em vários espectros, digamos assim. Então, quando há essa interrupção, a pessoa está dormindo, aí ela tem essa interrupção de mais de 10 segundos na respiração. O ronco ocorre quando ela tenta retomar o ar, é isso? Na verdade, é essa que a gente chama de despertar ressuscitativo, né? Ele tá roncando, geralmente funciona assim, está roncando, para de respirar e dá uma superficializada, uma acordadinha. Né? Esse micro despertar, que a gente chama, essa superficialização, o paciente pode acordar e ter ciência do que acordou, e não acordar, só ter um micro despertar, que é uma interrupção do ciclo do sono, que isso, com vários durante a noite, vai repercutir no outro dia. E aí a sonolência falada, né, que gera acidente, enfim, vários problemas. Então, o ronco geralmente precede a apneia. Né? A apneia para e depois, geralmente, ele chega a ter esse suspiro para o ar entrar. Ele vai aspirar de novo o ar e vai roncar novamente quando ele vai expirar, porque geralmente o ronco é expiratório. É quando ele vai jogar fora o ar. É quando a gente bota o ar para fora. Isso, ele vai jogar fora o ar e tem essa resistência, e então vibra o ar, vibra essas estruturas, porque está difícil de passar. Então, geralmente, vai ser no final do ronco, ele faz a pausa, porque ele precisava inspirar, né? A gente expirou, tem que inspirar. Como tem dificuldade, tem a pausa, a apneia, 10 segundos ou mais. Tem paciente que fica um minuto e meio, sem respirar. Sem entrar o ar, sem oxigênio. Nossa. E é isso que gera todo o estresse do organismo, o alarme, porque aí vai dar, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, porque é uma situação de estresse orgânico, né? Celular. É um sufocamento mesmo, claro. Assim, né? Então, tem pessoas que têm 300 por noite. Então, são 300 pequenos momentos de sufocamento. 300, 400, 300 ocorrências de apneias naquela noite. De interrupção da respiração. As pessoas não dormiu. Não, exatamente. E o pior é que se há esse consenso, muitas vezes, está dormindo tão pesado que está roncando, né? Então, acha que tem um sono ótimo. E geralmente esse sono é de péssima qualidade. Engana muito. Fulano dorme muito, que ronca. Esse daí dorme mal. Existem tipos diferentes de apneia. Pelo que vocês me falaram, há degraus, né? Assim, ela pode ir se tornando mais grave. Assim. Há tipos diferentes de apneia e qual é a gravidade e o perigo de cada tipo desses? Tem apneias, ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave. Isso aí em relação à gravidade da apneia obstrutiva do sono. É um tipo de apneia. De síndrome. Exato, de síndrome no caso. Tá, então deixa eu refazer a minha pergunta. Essa apneia que é a apneia perigosa, que é a apneia que é a obstrutiva do sono, que pode durar 1 minuto e meio, que as pessoas têm até 300 vezes numa noite. Toda apneia é grave. Toda apneia é grave. Existem tipos de apneias e doenças diferentes. Então, o evento de pausa é uma apneia. Um evento de pausa inspiratória que dure mais de 10 segundos é uma apneia. Agora, esse tipo de apneia pode ser essa mais comum, que é a apneia obstrutiva, quando há obstrução e que faz essa doença chamada de síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é a mais comum. E que essa síndrome da apneia obstrutiva vai ter graus diferentes de gravidade, né? Pode ser leve, moderado ou grave, mas existem outros tipos de doenças que causam outros tipos de apneia. Por exemplo, a apneia central, que é uma apneia onde o indivíduo, ele na verdade tem problemas no controle cerebral da musculatura, digamos assim, e a pausa é porque ele não consegue fazer o esforço respiratório de respirar, e de inspirar e de respirar. É como se fosse uma pausa muscular no exercício, né? Que o cérebro não está comandando bem, ou por doença cardíaca também, às vezes. E essa tem a ver com o ronco também? Esse tipo de apneia? Essa pode não roncar, ela pode ser uma apneia até silenciosa. Tipo pode estar associada à obstrutiva, porque às vezes é um pouquinho de obstrutiva e mais central, mas às vezes ele pode ser silencioso. Ele não pode, inclusive, ter uma apneia central grave, ter ou não ronco. Né? E tem a apneia mista, que é uma apneia que pode começar como uma central, sem esforço, e depois haver esforço
para respirar. E esse mesmo paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ele pode ter alguns eventos de apneia central, pode ter alguns eventos de apneia mista, mas vai ter a predominância de apneia obstrutiva. Todos esses males que a gente falou, esses tipos diferentes de apneia, estão relacionados à questão do sono, assim. E como leigo, a minha impressão é de que é um negócio difícil de diagnosticar porque a gente está dormindo, assim. Basicamente, a gente não está se observando, a gente não grava enquanto a gente está dormindo, assim. Muita gente grava hoje em dia. Muitas pessoas já. Mas já por uma prevenção por isso. Assim. O fato desses males ocorrerem durante o sono uma dificuldade, é uma coisa que impede, por exemplo, um diagnóstico mais certeiro ou um tratamento mais preciso? Assim, a medicina do sono é uma das mais novas, né? Justamente por esse problema. Então, assim, o exame que define, como já foi falado aqui, a polissonografia é um exame que define, é um divisor de águas. Então, ele vai dizer que tipo de apneia você tem, se é mais central, se o seu quadro é mais neurológico, se o seu quadro é mais obstrutivo de vias aéreas. Então, ele vai dizer o que cada um tem. Então, já ilumina o diagnóstico. Muitas vezes há uma certa dificuldade até chegar no exame. Né? Mas, assim, como a Glélia falou, o clínico geral já tem como dar algumas diretrizes em relação à postura de deitar, em relação a sobrepeso, a questão de tabagismo, etilismo. Então, algumas direções para o paciente já saber o que ele deve fazer até conseguir fazer uma polissonografia. A polissonografia em si, ela é um exame que é feito você dormindo. Então, antigamente só existia nos hospitais. Você vai ao hospital, passa a noite toda e ali você fica monitorado e ali vai avaliar, aí você vai ver realmente que tipo de apneia você tem, como é que é o seu sono, se você tem batimento de pernas, tem algumas coisas também que vai aparecer na polissonografia. E no caso, assim, ele pode, vamos dizer assim, também hoje em dia existe uma empresa, a Interne, que faz essa polissonografia em casa. Porque tem pessoas que o que é que acontece? Ele não quer sair de casa para dormir no hospital. Então, hoje em dia, faz também essa polissonografia já na sua casa. Na verdade, para alguns, hoje em dia, né? existe a monitorização domiciliar, né, em é casa, Interne, que são várias empresas que fazem. O aparelho, na verdade, são marcas importadas, né, de aparelho. E hoje em dia, inclusive, clínicas privadas, o médico, a gente pode fazer, a gente pode prescrever e orientar, né? Não precisa ser exatamente em um determinado hospital ou clínica, né? Existem o paciente vários, pode na procurar realidade, e ele pode fazer em casa, que é um exame mais, digamos, restrito. Ele é mais restrito do só que o feito no para o hospital. apneia, mas não vai ver nenhum distúrbio, por exemplo, neurológico do sono. Não vai ver se ele tem parassonia, se ele tem movimento de pernas, se ele tem epilepsia noturna, sonambulismo. No setor público, na saúde pública, esse tipo de exame. De a polissonografia já é feita no Otávio de Freitas, né? Que tem um grupo de Marília Cabral, né? Isso, tem. E tem alguns outros serviços que fazem mais o registro mais enxuto, que é justamente da poligrafia. Lá no Procap já está fazendo. Procap também faz, que é um cardiologista, né? Isso. Aí você dorme lá no hospital mesmo? Tanto dorme no hospital ou pode dormir em casa se for esse aparelho mais portátil. Um aparelho portátil. Que esse você dá um exame menor, né? No caso, assim, em relação ao outro do hospital, que é o exame mais completo que vai dar. Mas aí, vamos dizer assim, para o ronco, se no caso, assim, detectou que não tinha nenhum problema neurológico, então esse dá para você ficar, depois que você coloca o aparelho, depois de alguns meses, você faz uma avaliação, aí complementa o outro, entendeu? Porque... A gente vai voltar a falar sobre ronco, apneias do sono ou não. No próximo bloco, a gente chama o público a enviar suas dúvidas, seus comentários pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836 e a gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, o nosso tema de hoje é ronco e apneia do sono. Nossas convidadas de hoje são Elizabeth Almeida, que é ortodontista e dentista do sono. Está com a gente também Clélia Franco, que é neurologista do Hospital das Clínicas. E completa essa nossa conversa Cristiane Marcela Santos, que é otorrinolaringologista e também médica do sono. Você pode participar, como sempre, desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook
e pelo telefone 3423-6836. Dando continuidade à nossa conversa sobre ronco e apneia do sono, eu queria saber se existe algum grupo social, sei lá, homens, mulheres, crianças, idosos, adultos, jovens, não sei, que estejam mais sujeitos à apneia do sono e ao ronco. Existem grupos em que a ocorrência é mais frequente? A gente poderia começar com a doutora Cristiane. Então, nas crianças, o tipo de apneia do sono e ronco, que é bem frequente, no consultório da gente é muito comum, geralmente o motivo é bem definido. É muito mais uma questão de crescimento, que o pessoal chama de carne crescida, de adenoide, de tecido de adenoide e de amígdala. E é um tratamento geralmente mais simples, mais resolutivo. Geralmente, quando é um problema um pouquinho maior, a gente às vezes tem até que recorrer à cirurgia, mas é uma coisa mais simples de ser resolvido. O adulto, né, já é um outro mundo, são coisas bem à parte, né? A apneia e ronco na criança e no adulto. No adulto homem, até, digamos assim, se você comparar os homens numa idade antes da menopausa das mulheres, eles têm uma proporção de 2 homens para cada mulher, em relação a Seria que faixa etária? Mais ou menos 50 anos, por aí? 55, 60 anos, que é quando a mulher geralmente começa a entrar na menopausa. Aí a mulher e o homem ficam equivalentes, né? Então, acima de 60 anos, né? A terceira idade e tal, a incidência fica um pouquinho maior também, começa a aumentar, né? Isso, se você for pensar, os adolescentes, os pacientes mais jovens, eles têm uma incidência também um pouco menor, né? Então, é maior nos idosos, um pouco menor nos adolescentes, e entre homens e mulheres há essa prevalência do homem até a fase da menopausa, que fica todo mundo igual. E, aqui enfatizando, acho que é importante isso para o público, a questão do sobrepeso, né? Então, com a epidemia mundial de obesidade, essa epidemia se transfere imediatamente para a questão da apneia do sono. Então, o paciente que ele tem um IMC, um índice de massa corpórea maior do que deve, principalmente circunferência do pescoço, essa gordura é mais uma gordura mais central, mais abdominal, mais no pescoço, esse é um paciente que é um grupo de risco altíssimo para doença obstrutiva do sono, com certeza. A gente quer lembrar também que existe, além, a gente fala a população geral, claro, os homens são mais afetados, mas a gente tem que lembrar dos subgrupos, né, dentro dessa população, e a gente chama muita atenção para os fatores de risco para a apneia. Por exemplo, as mulheres que não estão na menopausa, mas se elas são tabagistas importantes, o uso crônico e de alto grau de tabaco, né, de qualquer tipo, o fumo, é um fator de risco para a apneia. O alcoolismo crônico é um fator de risco. Né? Doenças cardiovasculares e, na minha área, inclusive, os acidentes vasculares cerebrais. Então, as pessoas que já foram afetadas por AVCs, né? Por infarto agudo do miocárdio, pessoas que têm hipertensão grave, o que a gente chama de síndrome metabólica, que é o diabetes e a intolerância à glicose, arritmias cardíacas, essas doenças que afetam o sistema cardiovascular e o sistema endócrino, estão lembrando também do hipotireoidismo, né? São pessoas que estão no grupo de risco, muitas vezes elas roncam, têm apneia e não sabem. Então, quem está nesse grupo de pessoas que são diabéticas, aí começa a ter um aumento de peso, né? Ou a mulher que é tabagista e ainda está, digamos assim, faz o consumo maior de álcool, ou ganhou peso também, então começa a somar fatores de risco, prestar mais atenção, né? Porque ela pode já ter a apneia. Dentro da neurologia, lembrar o grupo de pessoas que têm doença muscular, o que a gente chama de doença neuromuscular. Crianças e adultos afetados por doenças, miopatias, que a gente às vezes vê, pessoas que têm atrofias musculares, que são doenças progressivas, distrofias, crianças que já nascem com doença muscular. Essas pessoas têm alto risco e às vezes precisa fazer no protocolo anual de investigação uma polissonografia. Né? Então, às vezes, é um exame já de rotina que deve ser solicitado para essas pessoas que são de risco. Porque se ela não fizer o exame, ela não vai saber e vai banalizar ou levar por menos o ronco. E às vezes é uma criança que, como a Marcela falou, tem a hipertrofia da adenoide, ou tem uma língua grande, ou tem um palato maior e está com mau rendimento escolar. O palato é exatamente o quê? Aquela parte mole que a gente diz ali de garganta. Parece uma cortininha, tem a úvula, que o pessoal chama que é a campainha do meio, e do lado tem aqueles 2 véuzinhos assim, como se fossem duas cortinas, aquilo ali é o palato mole, né? A parte mole. Porque na frente é o palato duro. E atrás, que é a parte da maxila. Aí que é o palato duro, e atrás, que é a parte mole,
aí já chama palato mole. Então, lembrar de investigar essa parte. Distúrbio cognitivo também nas crianças. No caso, assim, vamos dizer assim, da parte do dentista, ele também tem que ser avaliado os pacientes que, vamos dizer assim, eles têm atresia da maxila. O que é então, isso? é justamente, vamos dizer assim, a maxila do paciente, ele não desenvolveu. Então, como ele não desenvolveu, ele, vamos dizer assim, ele teria que ter um crescimento, de acordo com a base do crânio, ele teria que ter um crescimento daquela maxila. Só que ele não desenvolveu esse crescimento ósseo. Então, como ele não desenvolveu, ele tem uma atresia. Então, aquela maxila, ela está menor um pouco. Então, como ela está menor do que deveria estar o tamanho correto para aquele paciente, então vai ficar o quê? O palato mole, que vai acompanhar a parte óssea, também vai estar menor, então vai diminuir toda essa estrutura, tanto óssea como da parte mole também. Espaço, então, né? esse também, e que vai reduzir exatamente o espaço para a passagem do ar. Então, esse também é um paciente que ele risco, né? também é um paciente de risco. Dos vários tratamentos aos quais você se referiu, tem algum mais voltado para cada um desses grupos? Por exemplo, a pessoa que tem o ronco mais jovem, ou a pessoa que é um roncador mais idoso, são tratamentos diferentes para cada perfil desse? Não para cada perfil, se ele é velho, se ele é idoso, desculpa, se ele é velho, não, se ele é idoso, se ele é jovem, não. Ele vai ter o tratamento diferenciado para cada tipo de apneia, para cada tipo, assim, ele só roncador. Então, vai ter que ser avaliado que tipo de roncador ele é, se ele tem um problema, se ele tem apneia. Então, aí vai ter realmente tratamentos diferenciados para cada tipo de apneia. Aí esse tratamento vai ser cirúrgico, ou vai depender do tipo da doença que ele tem. E não assim, se ele é mais velho ou se ele é mais jovem, vai independer disso. Eu queria, já que a gente está na metade do programa já, trazer um pouco da participação do público. A gente já tem uma série de perguntas e de comentários, né? Tem uma pergunta que chegou antes do programa começar, que é de Kleber Bezerra, que foi pelo Facebook. Ele diz assim, ele pergunta se pessoas acima do peso obrigatoriamente roncam. Tem essa relação de obrigatoriedade entre o ronco e o peso? Não, porque como foi falado, e o ronco e a apneia do sono é um problema multifatorial, várias coisas causam. Então, é um feliz encontro de algumas variáveis, e aí você acaba no diagnóstico. Então, se a pessoa tem o queixo um pouco retraído, se você tem a base de língua maior, se você tem alguns fatores anatômicos que fazem que você seja predisposto, você já é um fator de risco. E se você está com sobrepeso, aí é certeza. Agora, se você tem uma via aérea ampla, apesar do sobrepeso, não necessariamente você ronca. E você pode ser um magro e roncar e ter uma apneia grave. Também. Não é só o obeso que ronca e nem todo obeso vai ter que ter obrigatoriamente. apneia. Porque o magro também pode ter. O cara que está acima do peso está mais sujeito. Mais propenso. Ele tá Mas pode ser que ele não tenha. Ele precisa ver se ele ronca e outra, ele pode ter apneia sem roncar. Isso. Também. Então, precisa ver os sintomas que ele tem. Será que ele tem sonolência diurna? Né? Cochila facilmente? Se ele está mais cansado durante o dia. Tem problema de memória, né? Hipertenso. Vamos ver o que é que ele tem de sintomas que indiquem que ele precisa investigar. Tem um amigo meu que diz que só ronca quando bebe. Existe essa relação? Existe. Porque o alcoolismo relaxa a musculatura, né? aumenta. E como relaxa tudo, relaxa a musculatura, ele vai roncar mais. Como também fala, às vezes, quando eu estou muito cansado, só ronco quando eu estou muito cansado. Já ouvi isso também. E isso também é uma coisa que é real, né? Como no cansaço há um aumento dessa musculatura, fica mais flácida, e que acontece também com bebida alcoólica, que acontece também com algumas medicações para dormir. Né? Então, todos eles, às vezes, podem deixar o paciente roncando, que é um paciente normal, que não tem a doença. Mas nesse caso, por exemplo, do muito cansado, ou do cara que bebeu e roncou, não é necessariamente um tratamento. Não, ele pode ter apneia naquela noite. E nem precisa vai tratar, porque para ele ter apneia do sono, ele tem que ter uma doença crônica, recorrente. Né? Então, se ele só tem apneia na noite que bebe, bom, se ele passar a beber todo dia, ele pode desenvolver apneia cronicamente, né? Mas pode ser uma coisa pontual, como a Marcela falou. E em relação às posições de dormir, assim, dizem que tem certas posições que favorecem o ronco e outras que
por outro lado, diminuem isso. Existe esse roteiro de posições para dormir também? Quais seriam as posições mais favoráveis e as menos? Dormir de barriga para cima é a mais favorável para roncar, porque você a questão de decúbito dorsal, né? A língua você fechou o espaço mais, facilita, né? Quando você a queda da língua. Exatamente. Trás, né? Então, quando ela está ali embaixo, então ela veda mais o espaço. Então, aí você vai roncar mais. Então, se você está dormindo de lado, então abre mais o espaço, a língua vai estar mais lateralizada, aí no caso facilita também a entrada do ar. E quem dorme de bruços, assim? Isso Se a cabeça ficar para baixo e a língua nessa posição para baixo, facilita também. O pior é a cabeça para trás. Queria trazer outra pergunta de Luiz, que é do município de Moreno. Ele diz que quando dorme sente falta de ar. E aí ele pergunta qual poderia ser a razão disso. Isso pode ser um sintoma, por exemplo, da questão da apneia? Então, pode. Várias coisas podem ser encaradas como falta de ar. Às vezes, uma obstrução nasal por uma rinite, um desvio de septo, alguma obstrução que ele tem anatômica no nariz, pode justificar. Mas muitas vezes o paciente acorda achando que está com apneia, porque acordei desesperado, e às vezes é só uma manifestação de um refluxo do estômago. Então, o estômago, principalmente se estiver muito cheio, se tiver com a doença do refluxo, pode também agravar a história. Então, às vezes ele acorda desesperado, sem ar, e na verdade teve um espasmo causado pelo ácido do estômago, que subiu até a garganta. Então, tem vários motivos. Quando fala assim, falta de ar, tem que ver se essa falta se o nariz ficou obstruído, ou se ele tem aí realmente um problema de colabamento dessas vias aéreas. Então, depende, tem que dar uma examinada para ver aonde é isso. Asma, né? Ou se ele é asmático. Noturno, ele pode ter pânico noturno. Sim. Tem várias outras causas, ele precisa ser avaliado para ver se isso é uma apneia ou se é outro motivo de falta de ar. Você falou em estômago, em refluxo. Eu li alguma coisa, me preparando para esse programa, sugerindo que as pessoas não fizessem refeições muito pesadas antes de dormir. Isso também tem relação com a apneia e com o ronco? Também. Com certeza. Porque o refluxo, né, vai causar, às vezes, até uma queimação na região da garganta. Isso pode demaciar a garganta, obstruir, né, ou pelo menos estreitar essa região, principalmente se é um refluxo crônico. Se você é uma vez ou outra que você tem uma alimentação mais pesada e mais volumosa à noite, naquela noite você pode ter uma dificuldade, né, mas você não desenvolver a apneia, mas é fator de risco, né? O refluxo gastroesofágico não tratado funciona como fator de risco para a apneia do sono também. Joselita, de Santo Aleixo eu acho que é Jaboatão, né? Minha filha tem 19 anos e sofre com a apneia. Tem crises sérias por conta da falta de ar. Qual é o tratamento indicado? A gente falou um pouco sobre tratamento, mas E ela conclui, né? Além disso, descobriu há 3 anos que tem a chamada carne crescida no nariz. Como deve proceder para conseguir uma vaga nos hospitais? Tem várias perguntas aqui na pergunta de Joselita. Primeiro, qual é o tratamento indicado para a questão da apneia? Segundo, essa questão da carne crescida, que aí eu acho que já é da otorrinolaringologia especificamente. E terceiro, como conseguir uma vaga nos hospitais? Seria a que hospital se dirigir para fazer esse tipo de tratamento? Vou começar com a questão da carne crescida. Se já foi constatado, já foi diagnosticado, já fez um tratamento clínico adequado e não resolveu, então muitas vezes acaba tendo que ter uma indicação cirúrgica mesmo. Em Pernambuco, os hospitais que fazem esse tipo de cirurgia otorrinolaringológica, vias aéreas superiores, então o Agamenon Magalhães, que eu trabalho lá, então o Hospital das Clínicas também, o IMIP também faz. Então esses são os maiores serviços públicos que fazem esse tipo de procedimento. E é importante ver se essa apneia, que muitas vezes se generaliza, não necessariamente é uma apneia, é só uma obstrução nasal, o paciente às vezes faz uma polissonografia, tem um índice de apneia normal, né? Mas ele tem o sono ruim, o sono com uma resistência maior da via aérea. Então tem que ver se ela tem apneia mesmo. Né? Então, tem que olhar aquelas coisas que a gente falou, talvez fazer o exame, a polissonografia, e com certeza ver essa via aérea dela, ver esse nariz, para ver se tem alguma indicação cirúrgica. Os tratamentos são, na ordem ortodôntica, são aqueles 2 aparelhos diferentes que mas aí você ela falou. vai ter que primeiro passar pelo otorrino, o otorrino vai fazer a avaliação, observar se, vamos dizer assim, essa carne crescida, que é adenoide, ela tem que avaliar para ver. Então, depois que ela for ao otorrino, que ele avaliar e ver qual a causa que está sendo essa falta de ar,
se no caso não tiver nada com as vias aéreas superiores, não tiver nada na parte do nariz, então aí a gente vai avaliar como é que está a parte da maxila dela, como é que está a parte da mandíbula, se o crescimento dessa maxila, dessa mandíbula estão normais, a parte da língua. Então vai se fazer um exame correto, vai fazer essa avaliação. Mas no caso dela, especificamente, ela tem que primeiro ir ao otorrino, depois descartado o problema dela, da parte do nariz, toda essa parte da respiração pelo nariz, porque pode ser também que essa falta de ar seja porque se está obstruído o nariz, ela não vai conseguir respirar correto pelo nariz. Então aí ela tem que primeiro fazer essa avaliação, depois que o otorrino não, da parte do otorrino tiver tudo ok, aí é que ela tem que ir ao dentista. Tem a pergunta de Nelly Robson, que é da Muribeca. Ele diz: tenho 47 anos e há 4 anos sofro de refluxo e ronco, o que causa muito incômodo às pessoas. Existe algum tratamento no SUS? A gente falou um pouco da rede pública, né, que atende a isso. Mas eu acho que Nelly Robson toca num ponto muito importante, sobre o qual a gente não falou, que é sobre o impacto social, sei lá, familiar mesmo, dessa questão do ronco, né? Assim, qual é o impacto disso? Assim? Existem estudos que avaliam isso? Assim, isso é um problema mesmo das famílias? Isso pode gerar, sei lá, desunião mesmo, problemas dessa ordem no âmbito familiar? A gente já vê isso, né? Inclusive em estudos mesmo, nos congressos são levados pôsteres, estudos nacionais e internacionais falando da situação de doença que o acompanhante desse roncador acaba desenvolvendo, né? Porque o ronco, dependendo da intensidade que é medida às vezes em decibéis, né? Pode ser muito incômodo e até causar patologias do tipo ansiedade, insônia crônica no companheiro. Essa insônia vai predispor à depressão, ansiedade, pânico e todas as complicações relacionadas à insônia crônica. Então, o companheiro de um roncador crônico pode ficar doente também. E a partir daí surgem os distúrbios de relacionamento, né? Porque se os dois estão dormindo mal, um porque está doente com o ronco e a apneia, e o outro porque não dorme, todos os dois são privados cronicamente do sono. Exato. E o sono é importante para tudo, na verdade, né? Se a gente for classificar aqui todos os distúrbios metabólicos, cardiovasculares, né, cognitivos, neurológicos, por má noite de sono crônica, pela privação crônica, isso já tem estudos, né, mundiais importantíssimos, até com esse último congresso falou-se muito no risco de suicídio, inclusive, das pessoas que são privadas cronicamente de sono. De sono. Ou seja, do parceiro ou da parceira do... Do apneico, porque o apneico não é privado porque ele está dormindo mal. Ele não sabe, mas ele está dormindo mal. Aí durante o dia ele fica sonolento. Exato. A consequência crônica de quem dorme mal, seja o apneico por causa das pausas ou por causa do outro que tem o barulho que faz ele não dormir bem, todos os dois são cronicamente privados de sono. Então são duas pessoas que vão ter as complicações crônicas. E a privação crônica pode levar à depressão, ansiedade, inclusive com risco de suicídio. As pessoas ficam muito deprimidas quando estão dormindo mal muito tempo. Imagino. Eu já tive, assim, pacientes que, vamos dizer assim, o esposo mesmo, como eu estava falando aqui, ele teve que sair do quarto para conseguir dormir, porque no outro dia não conseguia trabalhar, porque passava a noite inteira escutando o ronco, muito barulho, não dormia a noite toda. Então ele teve que sair do quarto para poder conseguir dormir. Então, quer dizer, isso é um problema social, realmente. Exatamente. Motivo de separação, inclusive, por causa tanto o companheiro ou a companheira ser roncador crônico. A gente vai voltar a falar desse tema no último bloco. A gente chama novamente o público a participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Em 2 minutos a gente volta. O Opinião Pernambuco está de volta. Na nossa pauta de hoje, o ronco e a apneia do sono. Queria aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem no último bloco para trazer mais perguntas do público, que parece bem interessado nesse tema. Maria Eduarda de Piedade faz uma pergunta que a gente já respondeu, mas vale a pena responder de novo, né? O ronco está relacionado ao aumento de peso? Como é essa relação entre sobrepeso, obesidade e ronco? A gente escuta toda hora, conversa assim, doutora, eu
comecei a roncar há 3 anos atrás. Aí o que aconteceu há 3 anos atrás? Não, eu casei, né? Aumentou de peso. Aumentou de então, peso. Assim, você vai ver quanto? 10, 12 quilos. Então, tem uma associação muito grande. Né? Como já foi falado aqui, nem sempre, mas o aumento de peso, mesmo no paciente que tem uma via aérea boa, sem grandes obstruções, em alguma hora ela vai ter pelo menos um ronco. Pode não ser a apneia, mas ela vai ficar com aquela via aérea estreitada pela pressão que o tecido gorduroso ao redor da circunferência da via aérea exerce. Então, isso daí é uma das grandes atitudes a se fazer quando você está começando a se incomodar, você e a quem mora perto com você, né? É tentar começar a perder peso. Perder peso, regularizar o IMC e e tem tudo mais. uma boa parcela dos pacientes que fica bem só com isso. Não precisa desse tratamento, Não, de a intervenção maior parte nenhuma. dos pacientes se resolve com tratamento higiene dietético, com postura à noite, com orientação de dieta e com redução de peso. Uma boa parte resolve com isso. Né? Atividade física. Que ajuda muito. E a alimentação Em adequada, tudo, né? uma boa parte resolve. Eu Então, li uma reportagem que falava de exercícios de canto, assim. Que Também, tinha gente que porque estava fazendo tonificar exercícios a de musculatura canto. Tonifica a da faringe. musculatura, exatamente. O pessoal de fonoaudiologia está trabalhando com isso, né? Dentro da linha de distúrbio do sono, da apneia, eles estão trabalhando com atividades que aumentem o tônus, né? Essa Que musculatura. reforçam a musculatura. Então, fonoaudiologia também é outro grupo de profissionais que está trabalhando na área também de sono para ajudar. Pelo visto, a nutrição também, né? Para Nutrição ajudar Também. Claro. a perder peso. por isso que se diz, é uma doença multifatorial com multifatorial. tratamento de uma equipe multidisciplinar. Exato. A psicologia também pode ajudar nisso? Também por conta dessas complicações de distúrbios cognitivos e do humor, né? Ansiedade, depressão. Então, vai ajudar esses pacientes a lidarem com essas complicações, né? E vai ajudar na dieta também, Sim. orientar melhor o comportamento, Orientar a compulsão você, alimentar, exato, né? você precisa perder um pezinho, vai fazer Claro, mais exercício físico. ajudar a controlar a ansiedade. Vai começar, assim, até direcionar melhor, assim, a parte dele social, no caso, né? A psicologia, eu acho que vai trabalhar com isso. Manuel de Águas Compridas. Essa acho que vai para a nossa neurologista. O ronco tem relação com problemas no sistema nervoso? Tem e muito, né? Embora esse ronco que a gente está falando tenha a ver com características obstrutivas na região da garganta, existem muitas doenças neurológicas que vão alterar o controle do movimento, né? O controle motor dessa região, que a gente chama de garganta. E se ele perde o controle e também o tônus, né, essa musculatura ficar mais paralisada ou mais lenta, ele pode ser um paciente de risco a desenvolver apneia. Então, dentro da neurologia, existem grupos de doenças, como, por exemplo, doença de Parkinson, que é uma doença muito comum. É uma doença que hoje, inclusive, foi citada agora no Congresso, que a gente foi agora, a semana passada, no Rio, foi o Brasileiro de Sono, e uma das aulas foi a apneia do sono, distúrbios relacionados à respiração no doente com doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson é um fator de risco hoje para a apneia do sono. Como eu falei, as doenças vasculares cerebrais, porque se dá uma lesão vascular, uma isquemia na área motora, na área que controla o movimento, o indivíduo fica com metade do corpo fraco, sem controle. Então, aquela hemifaringe ou hemigarganta, digamos assim, vai ficar sem controle. Ela pode ficar mais flácida e dificultar. Então, doença muscular que a gente falou, pacientes que têm miastenia graves, que têm miopatias, distrofias musculares, que são comuns em crianças, né? Pacientes que têm doença degenerativa, então, Alzheimer, demência de Lewy, essas doenças degenerativas, todas elas, hoje em dia, estão dentro do grupo de fator de risco para a apneia, porque são doenças que dificultam esse controle motor e o paciente pode passar a roncar e ter apneia por conta da doença. Então, o neurologista também, junto com o geriatra, né, e o psiquiatra, que são os grupos que mais se envolvem com o tratamento dos indivíduos que têm doença degenerativa, né, com a idade, vão estar mais atentos a pesquisarem o ronco, a sonolência diurna, o distúrbio cognitivo, que é a deficiência de memória, de atividades do dia a dia. Isso pode estar relacionado à doença de base, mas também à apneia do sono. Existe, por exemplo, alguma relação entre o ronco e a apneia e a forma como se respira? Tem gente que respira mais pela boca, né? Assim, tem gente que respira mais pelo nariz, tem gente que tem mais a respiração mais mista. Isso pode ter alguma relação com isso tudo que a gente está falando? Pode, lógico, porque se você tem a sua respiração correta pelo nariz, então vamos dizer, se no caso assim, no seu nariz você não tem nenhum problema, então o que é que acontece? Você vai respirar correto, se tiver, vamos dizer, se essa parte da garganta, no caso, ela estiver aberta, estiver com a respiração toda correta, não vai ter problema nenhum. Então, você não... Mas, por exemplo... Mas precisa você, vamos dizer assim,
não sei se é o que você estava querendo perguntar, mas assim, você precisa assim, avaliar se você, vamos dizer assim, tem um problema respiratório, por conta de que seu nariz, vamos dizer assim, na sua parte do seu nariz tem algum desvio, algum problema assim, vamos dizer assim, que afete, que essa sua respiração não possa acontecer, aí vamos dizer assim, aí tem que você avaliar que tipo de problema você tem para ver se realmente essa respiração sua está assim, se você está tendo problema do ronco, é por conta de um problema, vamos dizer assim, você tem um problema nasal, e que nesse seu problema ali, você não consegue respirar, você só respira pela boca. Aí, no caso, se você, naquela sua respiração da boca, você já tem aquilo ali diminuído, aquele espaço da orofaringe já diminuído, então você também não vai, você vai ter também um problema e que vai afetar de você roncar, mas por outro problema, porque você está com algum problema já no seu nariz, já foi a entrada, né? Você chamou a atenção para as crianças, para o desenvolvimento da respiração nas crianças. Então, a criança que é desde pequenininha respiradora oral, né, que é a respiradora bucal, se isso não for dada atenção, ela não vai desenvolver a maxila e o nariz e a cavidade da faringe. E o próprio né, o crescimento dele, principalmente crâniofacial, vai ficar prejudicado e o respirador oral é um indivíduo de risco para desenvolver a apneia, se é que ele já não tem. Então, principalmente na criança, que é quando ela está fazendo esse desenvolvimento, né, aprendendo a respirar. Exatamente. Né? E o desenvolvimento crâniofacial dela precisa acontecer com a respiração adequada, porque é essa respiração nasal que faz com que desenvolva essa cavidade, né? Então, isso tem que ser... Mas os pediatras já estão atentos a isso, e os otorrinos que acompanham as crianças, esse é um grande fator de risco, a respiração oral na criança para desenvolvimento de apneia. Porque, no caso, assim, se ele respira pela boca, então vai diminuir muito o seu ritmo de crescimento. Então, você, vamos dizer assim, quando faz um raio-x, no caso do ortodontista, então a gente sempre pede um raio-x da mão. Então, nesse raio-x a gente vai avaliar, exatamente, a gente vai olhar assim, o crescimento da criança. Então, normalmente, quando você vê uma criança que ela é respiradora bucal, o crescimento dela é bem menor, mais baixo. Por quê? Porque ela respirou errado e ela não fez todo o movimento correto para desenvolver toda essa parte. Então, normalmente, a gente precisa avaliar o respirador bucal, para que ele realmente, assim, ele possa voltar a respirar correto, fechando essa boca. Aí é quando já entra o ortodontista. Eu imagino que, então, deve ser um trabalho grande você ensinar de volta essa criança a respirar, e acho que os otorrinos estão relacionados com essa missão também, né? Muitas vezes a gente faz o tratamento dessa criança, quer seja clínico, quer seja cirúrgico, e depois a gente tem que reabilitar. Então, aí alguns outros profissionais de algumas áreas afins têm um valor importantíssimo, então daí a fonoterapia, que ajuda a criança a aprender a ficar de boca fechada, porque às vezes ele não tem um condicionamento, às vezes a musculatura está tão hipoplásica, está tão sem tônus, que ele tem que fazer musculação, né, com a fonoterapia, e a ortodontia também tem um papel fundamental, né, porque essa criança, dependendo da época que ele foi submetido a uma cirurgia ou tratamento clínico, ele tem toda a atresia, o palato, essa parte da arcada de cima fica estreitinha. Então, eles têm que, às vezes, reabilitar, colocar aparelho. E aí a ortodontia, às vezes, serve por muito tempo para essa criança conseguir fechar a boca. Porque senão, se você opera e a criança fica com a situação que ele estava anteriormente, ele começa a respirar um pouco melhor, mas o que já estava prejudicado não volta. Não volta. Então, às vezes, ele tem que ser reabilitado. Então, vamos dizer assim, aquela maxila dele que não conseguiu desenvolver corretamente, então ele vai o quê? Vai ali usar um expansor para melhorar aquela maxila, então aí sim, porque vamos dizer assim, se ele abriu todas as vias aéreas superiores, ele está conseguindo respirar bem, mas ele já estava com o hábito de respirar errado e também toda aquela musculatura ali, então ele precisa o quê? Se eu coloco ali um expansor naquela região, então eu vou aqui abrir aquela maxila. Quando eu abro a maxila, vai o quê? Vai melhorar aquela respiração, vai passar mais ar e também vai o quê? Vai colocar em oclusão aqueles dentes para que ele possa fechar a mordida e começar a respirar correto pelo nariz. A pessoa que passa muitos anos com esse problema da apneia do sono e não procura ou não tem oportunidade ou não, às vezes nem percebe que tem esse problema, que males podem decorrer disso, assim, de um longo período sem nenhuma atenção médica? São várias as complicações primeiro a curto prazo, a médio e a longo prazo, né? A curto prazo é o que todo mundo já percebe, que é a sonolência diurna, o distúrbio do humor fica irritado, né? Digamos, a má performance no seu trabalho no dia seguinte, porque já está dormindo mal.
A longo prazo vão vir os distúrbios metabólicos, né? Distúrbios na secreção de vários hormônios, porque isso tudo acontece no sono. Então, para o indivíduo produzir, por exemplo, hormônio do crescimento, hormônios do controle alimentar, que tem os nomes bem estranhos, né? Alguns hormônios do controle de pressão ou diminuição da liberação de cortisol, que é que sobe a pressão da gente e que faz a gente engordar. Tudo isso é controlado, principalmente na fase de sono profundo, que é a fase hoje em dia chamada de fase 3, e também no sono REM, que é onde a gente também faz fixação de memória, é aquela parte como se fosse a limpeza do computador, sabe? Que a gente sonha e por isso está colocando as coisas no lugar, principalmente a parte cognitiva. E além do relaxamento muscular, né? Relaxamento dos órgãos, né? Então, se isso tudo tem que acontecer durante o sono profundo e sono REM, e essas fases às vezes não são alcançadas porque o indivíduo está acordando várias vezes e não consegue aprofundar, a longo prazo ele vai ser um privado crônico desse controle metabólico. Aí vai começar a surgir intolerância ao açúcar, né? Desenvolvimento de diabetes, obesidade, colesterol alto, né? Que é a dislipidemia, doenças cardiovasculares, porque o controle da frequência cardíaca e da pressão arterial depende também desse balanço durante o sono. Então, ele vai começar a ter risco de desenvolver hipertensão arterial, infarto, né? doença coronariana, infarto cardíaco, arritmias. Então, é como se o excesso de peso pudesse causar apneia e a apneia pode causar o excesso de peso também. Exatamente. E se você não interrompe esse ciclo, se perpetua sempre, né? Porque aí a obesidade leva a mais obstrução, mais apneia, mais obeso, aumenta o apetite, a compulsão pelo sono, porque os hormônios de controle da saciedade que são secretados no sono não são secretados. E aí isso é todas as taxas uma bola de neve. alteradas. A gente tem quase nenhum tempo. Eu só queria prestigiar a pergunta de Alan de Abreu Lima. Ele diz: tenho 24 anos e sempre que cochilo sinto uma dificuldade respiratória, porém consigo evitar o ronco. Por que isso acontece? Isso seria um quadro de apneia? Acho que quando ele fala de cochilo é de um sono que não é necessariamente o sono da noite, aquele sono que a gente usa para reparar as energias e para acordar no outro dia, né? Tem alguma relação entre isso e a apneia? Difícil dizer se o que ele está tendo é apneia, porque a apneia não vai acontecer só no cochilo, vai acontecer também no cochilo. Porque quem tem apneia moderada ou grave, até no sono da tarde, no soninho que ele fizer, às vezes até sentado, né, o indivíduo vai roncar e vai ter apneia. Mas é estranho que ele só tenha no cochilo. Então, né, quem tem só no cochilo não deve ser apneia. Ele deve estar tendo talvez aquele susto, a mioclonia do sono, né? Que às vezes você está cochilando e dá aquele supapo ali, que é uma mioclonia de início de sono, que não tem nada a ver com a apneia, mas precisa haver o detalhe desse fenômeno que está acontecendo. Provavelmente ele deve ser só um obstruído, ele só deve ter um problema de obstrução nasal. E aí, durante o dia, ele, quando está em vigília, ele acaba tentando respirar, respira um pouco pelo nariz, pela boca. Quando ele cochila, ele fica respirando só pelo nariz, fica pouco oxigênio, e aí ele acaba dando a despertadinha antes de mesmo chegar a fazer a apneia. De qualquer forma, ele podia pedir a ajuda de quem está ao redor dele para ver se quando está dormindo... Isso é muito válido. Quem está perto sempre... Você pode ajudar nesse processo. Acho que eu tenho 1 minuto, assim, e tem outro dado que é importante, que é sobre acidentes de trânsito e apneia, né? Parece que há uma relação entre pessoas que causam acidentes de trânsito e a apneia do sono. Isso procede mesmo? Não só acidentes de trânsito, como acidentes aéreos, né? Exato. E acidentes de trabalho como um todo. Operadores de máquinas. Foi feito, acho que uns 6 meses atrás, um estudo lá nos Estados Unidos sobre os caminhoneiros, os acidentes de caminhoneiros. Isso, acho que eu li alguma coisa sobre isso também. Pronto, exatamente. E que foi avaliado vários caminhoneiros que sofriam acidentes e depois foi observado que todos eles tinham ou apneia ou roncavam durante o sono, não dormiam direito, e foi feito assim um estudo bem assim seletivo sobre exatamente esses caminhoneiros, e observou-se que todos eles que sofriam esses acidentes tinham sempre ou apneia ou ronco forte e não conseguiam dormir à noite. Então tem uma relação muito grande, que no outro dia você está mais cansado, normalmente no outro dia você fica desatencioso, então no caso, você dorme dirigindo. Se você sentou, se a pessoa, vamos dizer assim, ele ronca ou ele tem uma noite mal dormida, ele sentou, ele já está dormindo. Você vai assistir a televisão, liga, ele já está dormindo. Então imagine você dirigir durante um período longo. Além da sonolência, os reflexos ficam bem diminuídos. Também, né? O nosso tempo acabou. Agradeço a participação de vocês, agradeço muito as excelentes perguntas do público sobre esse tema. Esse programa vai estar disponível
daqui a uma semana no nosso canal no YouTube, youtube.com/TVU Recife. Muito obrigado, a opinião termina por aqui. Boa noite e até a próxima.